E aí, sabe, é curioso parar para pensar em como a economia meio que controla tudo na nossa vida, né? Desde o preço do tomate na feira até aquele mistério de por que o salário some, assim, num piscar de olhos, quase como em promoção de Black Friday. Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nisso para entender os conceitos que fazem o mundo girar. Bom, vamos começar com um pouco de bom humor porque ajuda. A economia pode parecer um bicho de sete cabeças, mas no fundo ela estuda uma coisa que todo mundo entende perfeitamente: o motivo pelo qual a gente não pode ter tudo o que quer. E a razão para isso está toda nessa palavrinha aqui: escassez. É simples. Nossos desejos, eles são infinitos, mas os recursos do planeta, o tempo, o dinheiro, tudo isso é limitado. A economia, então, é basicamente a ciência que tenta organizar essa bagunça. E já que não dá para ter tudo, toda escolha que a gente faz tem um preço escondido, sabe? É o que os economistas chamam de custo de oportunidade. Pensa assim: se alguém escolhe gastar dinheiro com pizza em vez de um curso, o custo não é só o valor da pizza, é o conhecimento que ficou para trás. No fim das contas, economia é a arte de escolher o que dói um pouquinho menos perder. Ok, mas essas escolhas individuais são só o comecinho da história. Porque, vamos ser sinceros, ninguém consegue fazer absolutamente tudo sozinho. E é aí que a mágica acontece. A mágica do mercado, que nada mais é do que esse sistema gigante de trocas que conecta todo mundo. E essa lógica da troca não para na gente, ela vai longe. Funciona até entre países. O nome disso é vantagem comparativa. Olha o exemplo. Se o Brasil é super eficiente em produzir soja e a China é craque em fazer eletrônicos, o mais inteligente é cada um focar naquilo que faz melhor e depois trocar. No final das contas, todo mundo acaba ganhando com isso. O motor do mercado é movido a incentivos. E são esses incentivos que criam as duas forças mais famosas da economia: a oferta e a demanda. A oferta é o tanto que querem vender, a demanda é o tanto que querem comprar. E bem ali, no ponto onde essas duas forças se encontram, a gente tem o tal do preço de equilíbrio. É o preço que deixa todo mundo satisfeito. Certo. Mas e se o governo decidir meter a colher nesse equilíbrio? Uma forma de fazer isso é criando um teto de preços. Vamos imaginar que o governo diga assim: nenhum aluguel pode custar mais de R$ 1.000. À primeira vista, parece uma ótima ideia, não é? Só que o problema é que quase sempre o resultado é o mesmo: escassez. Pensa bem, um monte de gente vai querer alugar por esse precinho, mas pouquíssimos proprietários vão achar que vale a pena alugar por um valor que eles não acham justo. E o resultado? Faltam apartamentos no mercado. Bom, a gente já viu que o mercado vive de trocas. Mas como é que a gente garante que elas funcionem? Para isso, foram inventadas algumas ferramentas geniais. Vamos falar agora sobre duas delas que são quase como truques de mágica que mantêm a economia girando: o dinheiro e os bancos. O dinheiro não é só papel, né? Ele funciona porque todos nós concordamos que ele tem valor. É um pacto social. E ele tem três funções essenciais. Primeiro, facilita as trocas, para ninguém precisar mais trocar galinha por banana. Segundo, serve como uma régua universal para medir o preço das coisas. E terceiro, permite que a gente guarde riqueza para o futuro. Isso, claro, se a inflação não devorar tudo. Agora se prepara que vem o truque de mágica. Como os bancos basicamente criam dinheiro do nada. Olha só, quando alguém deposita R$ 1.000, o banco não deixa essa grana parada. Ele é obrigado a guardar uma parte pequena, a tal da reserva fracionária, e empresta o resto. Esse empréstimo, por sua vez, vira um novo depósito na conta de outra pessoa, e o processo todo se repete. É assim que o crédito faz a economia crescer. Mas todo truque tem seu ponto fraco. E o do sistema bancário são as corridas aos bancos. Se, de repente, por pânico, todo mundo resolver sacar o dinheiro ao mesmo tempo, o banco quebra. Ele simplesmente não tem como pagar todo mundo porque a maior parte do dinheiro está emprestada. É uma crise que começa na cabeça das pessoas e vira um problemão econômico. É por isso que existem coisas como o seguro de depósito, para tentar acalmar todo mundo. Beleza, já entendemos um pouco das escolhas de cada um e de como os mercados funcionam. Agora, vamos subir um pouco, vamos dar um zoom out e olhar a coisa toda de cima, a economia de um país inteiro. E a medida mais famosa para isso é o PIB, o Produto Interno Bruto. Ele é basicamente a soma de tudo que um país produz num ano. Mas olha, o segredo do crescimento de verdade não é só produzir mais, é aumentar a produtividade. Ou seja, conseguir produzir mais e melhor usando os mesmos recursos.
E a economia não cresce em linha reta, né? É mais como uma montanha russa, cheia de altos e baixos. Tem a fase de expansão, o boom, quando está tudo ótimo. Aí vem a recessão, que é uma freada bem forte. E, no pior cenário, vem a depressão, que é quando o motor da economia engasga e para de vez no acostamento. Outro fenômeno que todo mundo sente no bolso é a inflação. Resumindo, é quando o dinheiro perde o poder de compra. Aquela nota de R$ 100 compra menos coisas hoje do que comprava ontem. E aí alguém pode perguntar, ué, por que não imprimir mais dinheiro para todo mundo? Simples. Seria como tentar dividir o mesmo bolo por mais gente. Cada um ia acabar com uma fatia ainda menor. Até aqui, a gente falou de conceitos que parecem meio automáticos. Mas a economia não é um fenômeno da natureza, né? É um jogo com regras e com jogadores muito importantes: as pessoas e os governos. Vamos ver agora como as escolhas que eles fazem moldam todo o resto. Para funcionar, o governo precisa de grana, e essa grana vem dos impostos. Mas existem tipos diferentes. Tem o imposto progressivo, onde a lógica é: quem ganha mais, paga uma porcentagem maior. Pensa no imposto de renda. E tem o regressivo. Nele, a alíquota é igual para todo mundo. Só que, na prática, ele pesa muito mais no bolso de quem tem menos, como um imposto embutido num alimento básico. E para ser o juiz desse jogo financeiro, existe o Banco Central. A principal ferramenta dele é a taxa de juros. Funciona assim: quando os juros sobem, o crédito fica mais caro, as pessoas tendem a gastar menos e a inflação dá uma acalmada. Quando os juros caem, o efeito é o contrário, é um estímulo para a economia acelerar. A economia clássica parte do princípio de que as pessoas são seres 100% racionais. Mas aí vem a economia comportamental e joga essa pergunta no ar. É racional? A verdade é que muitas das nossas decisões são movidas pela emoção, por impulso e não por uma planilha de Excel. E, para a gente fechar nosso papo, vamos dar uma olhada nos grandes modelos, nos diferentes sistemas operacionais que as sociedades criaram para tentar organizar toda essa complexidade. Basicamente, de um lado tem o capitalismo, que é movido pela iniciativa privada e pela busca do lucro; do outro, o socialismo, em que o Estado controla tudo, buscando a igualdade. Mas, na vida real, a grande maioria dos países hoje é o que a gente chama de economia mista, que é uma grande salada com ingredientes dos dois lados. No final do dia, desde a compra no supermercado até as grandes políticas de um país, a economia é a ciência das nossas escolhas. Ela mostra os custos e as consequências de cada decisão. A pergunta que fica no ar é: sabendo de tudo isso, como é que as próximas escolhas podem ser diferentes?